É interessante, né? É um desafio atrás do outro. Não dá folga. Você lembra aquele problema que você estava passando no ano passado? Atravessando uma dificuldade tremenda, aonde você pensou que nem ia conseguir atravessar. Aí quando você passou por ele, que puxou o fôlego, olha quem estava lá te esperando. Outro, e outros, e outros. Bem, se você atravessou ou está passando por isso, fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te contar uma história que você vai lá na raiz disso daí e vai agora junto comigo desmanchar isso daí, mulher. Porque a gente pode ter uma vida melhor, mais leve, viver com mais leveza, com menos desafio. Ou será que Deus nos criou só para perrengue? Bem, fica comigo nesse vídeo, já deixa o seu like, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, porque aqui nós estamos nesse lugar, nesse canal, para te inspirar a ir em busca da sua melhor versão. Eu sou filha de um casal que tem 5 filhos e na minha infância nós morávamos na roça. Então eu vou te contar uma história que vai fazer muito sentido. Eu tenho certeza que essa história vai fazer com que você pense por que que esses perrengues não deixam de acontecer na minha vida. Será que eu não estou, de uma forma inconsciente, achando isso interessante? Mas nunca que eu vou estar achando interessante uma coisa que está me machucando, que está me fazendo sofrer. Bem, vamos descobrir agora. Como eu disse, sou filha de um casal de 5 filhos e nós morávamos em um sítio aonde nessa casa não tinha água encanada. Então cada filho tinha suas funções, para seus trabalhos a serem cumpridos. O meu era lavar louça e como na casa não tinha água encanada, eu tinha que sair com aquela louça em uma bacia na cabeça e ir lá para uma mina de água, próximo de uma matinha. Então, como eu ainda era muito pequena, eu só lavava louça quando era quantidade pouca. Quando era quantidade maior, a minha mãe que levava a louça. Então, eu sempre estava junto com ela. E eu observava que ela deixava a louça de molho, uma panela de leite, né, que fervia leite lá de molho. E eu ficava observando por que que a minha mãe deixa sempre essa panela para trás. E para ajudar, era a panela considerada mais difícil, mas para ajudar, toda a alimentação era feita em um fogão a lenha. Então as panelas eram bem carvoadas. E interessante que eu achava muito bom lavar aquelas panelas de carvão, sabe? Eu achava bom, doía na minha mão ficar ali esfregando, mas quando eu ia lavar, que eu encontrava um jeito de deixá-las brilhando, para mim era uma superação. Era superação, mas a danada da panela de leite não tinha jeito. Embolava o bombril, ficava tudo engordurado, ela tinha que ficar ali de molho. Até que um certo dia, eu pensando com a minha cabecinha de criança, tem que ter um jeito para mim achar uma facilidade para resolver essa panela aqui que a minha mãe deixa para trás. Porque se eu vim lavar a louça e resolver isso daqui, a minha mãe vai gostar demais. E eu olhando aquela água vindo da terra, brotando assim, aquela coisa mais linda, vinha com areia, aquela areia branquinha. Eu fui com a minha mãozinha lá, peguei um punhado daquela areia e joguei dentro daquela panela de leite. E ali eu comecei a esfregar. E eu observei que aquela nata que estava colada saiu com uma facilidade. E já aproveitei, passei por fora, já tirei a metade daquele carvão e vim com o bombril, enfim, finalizei aquela panela, que iria ficar lá de molho. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe ficou maravilhada com o brilho daquelas panelas, com aquela panela já lavada. Ela me elogiou, ela me colocou lá nas nuvens e eu fiquei toda feliz, me senti amada, me senti reconhecida. E a partir daquele momento, eu gravei na minha mente que os problemas, quando solucionados, vem uma sensação gostosa, uma sensação de eu consigo, eu reconhecida mesmo, aquela sensação gostosa. E a partir daquele momento eu comecei a sempre atrair problemas para mim resolver. Problemas de familiares, problemas de amigos, a salvadora, né? Mas olha, chega de ser o salvador da pátria, chega. Como
foi que eu descobri isso? Estava esquecido lá no meu inconsciente. Mas através de uma prática chamada Ho'oponopono, que é uma prática de cura interior, que vai numa profundidade lá no nosso inconsciente, encontrar com coisas que já foram esquecidas e vai lá para desmanchar, para dissolver, para apagar, para clarear, para trazer clareza. No meu caso, trouxe clareza. Um dia eu estava na caixinha do nada, pensando, e me veio por que é que a minha vida, eu tô saindo de uma situação difícil e tá vindo outra. Sempre soluciono, tudo bem, mas eu não quero mais, pode ser mais leve. E aí, quando eu comecei a nascer dentro de mim esse querer, fazendo o Ho'oponopono, nasceu esse querer, olha que interessante. E a minha memória foi lá naquilo que já estava esquecido. O Ho'oponopono foi lá e trouxe essa situação. E a partir daquele momento, eu falei para mim mesma, chega, eu quero é facilidade, eu quero é leveza para minha vida, eu quero viver uma vida com mais alegria. Então, se você está passando por esses perrengues aí, faça o Ho'oponopono para que você possa também, assim como aconteceu comigo, você também ir lá com essas palavrinhas mágicas que é feitas nessa prática de cura interior, essas palavrinhas ir lá e limpar o que está te trazendo hoje condições de dificuldades, condições de limitações, atraindo situações para dificultar a sua caminhada aqui, porque ela pode ser mais leve, mas depende do seu querer. Primeiro eu tive que querer, eu quero. O que está acontecendo? Por que eu saio de uma situação e entro em outra? E aí, fazendo as práticas, foi lá e limpou, e curou, e trouxe essa lembrança para que eu desamarrasse esse nó. Porque daqui para frente, meu amor, a minha vida é sim bem mais leve. Pode ser a sua também bem mais leve. Tenho muitos relatos de acontecimentos comigo que aconteceram a partir do momento que eu comecei a fazer a prática do Ho'oponopono, que ela se baseia em 4 palavras de cura. Você vai acordar, vai falar o seu primeiro nome e vai se abençoar. Você vai falar o seu nome assim, vamos dizer que você se chama Fernanda. Fernanda, abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Faça 108 repetições dessas 4 palavrinhas e depois você volta aqui e deixa aqui nos comentários, me conta o que você sentiu, qual foi a sensação que você teve no momento que você estava fazendo essa prática. Eu, quando fiz as primeiras vezes, eu chorei. Eu senti um choro por muitas coisas que estavam ali escondida, sabe, escondida, que eu nem lembrava, nem conseguia sentir. Mas aí, essa prática foi lá e trouxe de volta para mim aquela sensibilidade, porque você pode até não estar lembrando, mas está trazendo aí para o seu dia a dia condições, dificultando as condições para você ter uma vida aí com mais clareza, com mais facilidade, com mais abundância, tá? Então faça a prática do Ho'oponopono mágico. Essa prática, ela é poderosa demais e pode auxiliar você a ter uma vida mais feliz. Depois eu volto aqui para contar mais relatos que ocorreram comigo fazendo a prática do Ho'oponopono mágico. Gostou do conteúdo de hoje? Bem, esse vídeo aqui é para te inspirar, mulher, a ir em busca da sua melhor versão e saber que a vida sim pode ser bem mais fácil do que você imagina, mas precisa de movimento, precisa você fazer algo por você. E eu estou entregando para você a ferramenta Ho'oponopono. Dá-lhe Ho'oponopono para você todos os dias pela manhã. Ok? Um beijo no seu coração e foi muito bom estar com você nesse momento, aqui nessa manhã tão maravilhosa, esse presente para mim e também um presente para você. Até o próximo vídeo. Tchau!